Bem-vindos ao 11º vídeo do canal 1001 Projetos. Vamos falar sobre a complexidade dos projetos e dos programas e, neste caso, usando como exemplo a luta contra o Covid. Queria salientar que esta informação que vai ser passada neste vídeo tem como fonte o site da TGS, o Portugal Golf PT e a imprensa portuguesa e europeia. E, portanto, não há aqui nenhuma informação que não possa ser confirmada por vós nos meios oficiais. Então, vamos começar por vos mostrar três pequenos vídeos de três notícias da Euronews sobre três momentos-chave do combate ao Covid em Portugal. O momento inicial, em que são diagnosticados os dois primeiros casos, depois o pico e depois o momento em que se dá o passo para o desconfinamento total ou praticamente total que aconteceu sensivelmente no início do mês de outubro de 2021. Vamos assistir então a estas três pequenas notícias, são cerca de 1 minuto de vídeo cada uma delas. Portugal anunciou os dois primeiros casos de Covid-19, embora um ainda aguarda contra-análise pelo Instituto Ricardo Jorge, uma das entidades responsáveis por gerir em Portugal as análises aos casos suspeitos deste novo coronavírus. Em conferência de imprensa realizada pela manhã, a Ministra da Saúde, Marta Temido, detalhou ambos os casos. O caso confirmado é de um doente, homem, 60 anos, e está no Centro Hospitalar Universitário do Porto. O outro caso, que está sujeito ainda a contra-análise, está no Centro Hospitalar de São João. É também um homem, desta vez de 33 anos. Ambos encontram-se em boa condição de saúde. As autoridades estão agora a tentar identificar todos os possíveis pontos de contágio de ambos os pacientes com o objetivo de minimizarem o risco de propagação. À população foi passada uma mensagem de tranquilidade, já reforçada também pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Este foi o início. Notemos agora o momento do pico. Portugal bate um novo recorde nacional de casos de Covid-19, 14.600. Os números disparam numa altura em que o país enfrenta um dos piores surtos do mundo e tem a lamentar 219 mortes nesta quarta-feira. As circunstâncias obrigam a um confinamento mais rígido, aumentam os receios de novos recordes diários e com eles aumenta também o tom das críticas. Especialistas acreditam que as medidas ainda não são suficientes. Depois de 11 dias a somar níveis máximos, a curva continua a subir, deixando a sensação que o pico ainda não terá sido atingido nesta terceira vaga. Com o Sistema Nacional de Saúde a arrebentar pelas costuras, preparam-se os hospitais de campanha, com os médicos a dizerem que estão a trabalhar num cenário catastrófico. O primeiro-ministro António Costa manteve o ensino presencial, mas agora admite o encerramento das escolas. O presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que o assunto vai ser estudado na próxima terça-feira. Este foi o momento de maior crise, janeiro de 2021. Agora o momento da bonança. Portugal entrou esta segunda-feira na última fase de levantamento de restrições contra a pandemia. Significa isto que as regras desaparecem porque o país ronda os 85% de população vacinada? A resposta é não. É preciso ter em conta o sítio e o contexto onde nos encontramos. Para entrar em grandes eventos, transportes aéreos e marítimos ou discotecas que vão finalmente reabrir, é necessário ter um certificado digital. Mas já os restaurantes, por exemplo, não vão pedir. E a máscara também não vai ser exigida nestes espaços, assim como na rua em geral, no pequeno comércio e no local de trabalho, sendo que neste último caso é o empregador que tem a palavra final. Pelo contrário, continua a ser imprescindível nos transportes públicos, nas escolas, exceto ao ar livre, salas de espetáculo, serviços de saúde e lares e nos grandes espaços comerciais. Note-se também que deixa de haver limites à lotação nos cafés, restaurantes e eventos familiares como casamentos. Recordados estes momentos, nem sempre felizes, vamos falar dos 4 pontos do vídeo de hoje. Primeiro, o programa, um bocadinho sobre os objetivos do programa de luta contra o Covid. Depois, a decomposição do programa
em subprogramas e é apenas um exercício conceptual, não quer dizer que tenha sido feito exatamente assim em Portugal. Depois, uma avaliação da complexidade desse programa e de alguns dos subprogramas desse programa e, por fim, algumas referências do ponto de vista bibliográfico. Muito bem, então os objetivos deste programa de luta contra o Covid eram essencialmente 6 que eu consegui identificar. Mitigar o impacto da crise causada pelo Covid, estamos a falar do impacto sanitário, económico e social. Também desenvolver tratamentos para enfrentar a doença. Estamos a falar de vacinas, medicamentos, dietas, exercício, o que fosse, ou muita investigação nessa área. Gerir a comunicação com a população. Parar a doença por vacinar ou por administrar o máximo possível de tratamentos a pessoas ao redor do mundo. O que fosse decidido e fosse identificado. Recuperar o tecido económico e social. E, por último, criar resiliência para enfrentar situações futuras semelhantes. Conceptualmente, podemos considerar 5 programas debaixo deste grande programa de luta contra o Covid. Um programa de resposta aos impactos do Covid, um programa de fomento do desenvolvimento de tratamentos, vacinas, medicamentos, o que for, um programa de comunicação e sensibilização, um programa de vacinação e um programa de recuperação e resiliência que está agora em curso. Vamos tentar fazer o drill down de 2 deles. O primeiro será este, que é o programa de resposta aos impactos do Covid, e vamos ver o que é que está envolvido, ou o que é que poderia estar envolvido nesse programa. Aqui temos essencialmente 4 aspectos: resposta legislativa, resposta médica, cadeias de abastecimento e comunicação. Sobre a parte legislativa, claramente, desenhar medidas de apoio social e económico, desenhar medidas de apoio às empresas, regular as regras do confinamento e regular a forma como a administração pública ia prestar serviço ao cidadão neste momento crítico. Sobre a resposta médica, havia a parte de fazer aquisição de equipamentos e consumíveis médicos, de equipar os hospitais com esses equipamentos, depois de equipar o pessoal essencial e de atualizar esse pessoal com informação atualizada. E podemos atualizada, porque na verdade todas as semanas havia informação nova e às vezes até se fez alguns memes sobre como é que alguns responsáveis diziam hoje uma coisa e amanhã outra. Era porque a informação estava sempre a mudar e o conhecimento sobre a doença ia aumentando. Depois a questão das cadeias de abastecimento. Garantir que o funcionamento das cadeias de abastecimento, os supermercados, os postos de combustível, manter a ordem pública, e isso era fundamental porque a partir do momento em que as cadeias de abastecimento pudessem não funcionar, fenómenos como pilhagens podiam aconteceram noutras zonas do mundo. Combater o assabarcamento e evitar a especulação. E tudo isto teve que ser feito para garantir que as cadeias de abastecimento funcionassem de uma forma razoavelmente normal face ao contexto pandémico. A comunicação. Bem, a comunicação tinha essencialmente 4 eixos: informar, combater a desinformação, aconselhar e coordenar. Como veem, muita coisa aqui, e claro que cada quadrado destes esconde uma multiplicidade de tarefas e de pessoas por trás que tiveram que trabalhar neste mesmo objetivo. O outro que vamos expandir é o programa de vacinação, e vamos ver o que é que podemos dizer sobre este. É um programa que talvez conheçamos melhor porque todos nós beneficiamos dele. Desliguei a câmera para que a informação que vai aparecer no slide possa ser toda visível. O programa de vacinação tinha também, conceptualmente, 4 eixos. O primeiro, a cadeia de abastecimento das vacinas, que passava por identificar os fornecedores, e sabe-se como era difícil porque as vacinas os fornecedores tinham que ter as vacinas credenciadas e autorizadas pela Autoridade do Medicamento Europeia. Depois, adquirir as vacinas, um mercado muito concorrencial, e a Europa ter comprado em bloco como único comprador foi importante. Depois, garantir a cadeia de frio e a segurança física das vacinas até ao centro de distribuição, e depois do centro de distribuição até aos sítios onde as vacinas foram administradas. E é uma tarefa que não era fácil, porque estávamos a falar de cerca de 1500 centros de vacinação. Imaginem a complexidade de distribuir as vacinas, garantindo toda a segurança e a cadeia de frio. Depois, a criação de uma rede de centros de vacinação. Isto foi igualmente complexo pelo volume,
pela necessidade de identificar locais pelo país inteiro de forma equitativa, pela necessidade de adaptar cada local e pela necessidade de fazer o staffing para garantir o funcionamento 16 horas por dia, grosso modo, durante 7 dias por semana. Depois, em seguida, a coordenação da própria vacinação. E isso foi também assombroso, porque foi preciso criar um plano que depois fosse sendo monitorizado e adaptado conforme a execução ia correndo no terreno, mas também conforme iam chegando novos inputs sobre como fazer, como os problemas que iam surgindo com algumas faixas etárias. Enfim, tudo isso foi preciso muita adaptação. Depois conseguir um equilíbrio entre o número de vacinas disponíveis, o número de cidadãos que queriam tomar a vacina e o número de profissionais de saúde que haviam disponíveis para efetuar a vacinação. Era um equilíbrio ténue. A somar a esta complexidade, Portugal fez, e bem, a doação de algumas vacinas, ainda um número interessante, aos PALOPs, e isso aumentou a complexidade da gestão de estoques, obviamente. Sobre a comunicação, obviamente, os 4 eixos que são informar, combater a desinformação, aconselhar e coordenar. Sobre alguns números, para verem quão impressionante foi este exercício. Temos mais de 8 milhões de cidadãos vacinados à data. E isto envolveu praticamente toda a comunidade médica e de enfermeiros do país. Mas, mais do que isso, estamos a falar de uma situação em que 19 milhões de testes PCR foram feitos, 15 milhões de vacinas foram administrados, 920 mil casos positivos foram diagnosticados e, infelizmente, perdemos cerca de 17 mil pessoas, um bocadinho mais, neste período. Portanto, números impressionantes que mostram bem a complexidade do exercício. Dito isto, vamos agora tentar fazer uma avaliação de complexidade usando um dos modelos que usámos no vídeo anterior para estes 4 programas ou megaprojetos associados ao programa de luta contra o Covid. Vamos dar-lhes letras para ser mais fácil esta referência. Ok? Nada de especial. E vamos ver então como é que pode ficar. Temos aqui o modelo NTCP, um dos modelos que usamos no vídeo anterior para computar a complexidade. Temos também os 5 programas que identificamos. Recordamos aquilo que é o índice de risco ou de complexidade que usamos no vídeo anterior. E recordamos que as ponderações podem ser afinadas de contexto para contexto e de empresa para empresa. E temos aqui uma grelha com potenciais ponderações, a minha avaliação, sobre cada um dos programas que estão definidos. E então eu considerei que, em termos de novidade, o desenvolvimento das vacinas, dos tratamentos, era a coisa mais complexa que podia haver e que o PRR era algo complexo, ou pelo menos não básico, ao contrário dos outros 3. Sobre a questão da tecnologia, considerei que a tecnologia que estava a ser usada no caso do desenvolvimento dos medicamentos era disruptiva e, portanto, considerei o 4. Considerei que o PRR, dadas algumas das medidas que estão a ser implementadas e que são novas, tem um nível tecnológico, do ponto de vista económico, diferente e diferenciador. Sobre a questão da complexidade, coloquei todos com nível 3 porque parece-me que todos abrangem, e recordem-se que complexidade tinha a ver com abrangência, abrangem todo o ecossistema e, portanto, são considerados assim os mais complexos de todos. Por fim, em termos de ritmo, considerei que a resposta e o apoio à economia que o desenvolvimento de vacinas e que o programa de vacinação tiveram um ritmo o mais rápido possível, disruptivo mesmo, e daí dei-lhe 4. No caso do PRR, continua a ser time critical e, portanto, daí a opção pelo 3. O projeto de informação seria assim o mais lento, embora acelerado, mas o mais lento de todos. É curioso que isso depois diz-nos que o mais arriscado e o mais complexo de todos é, sem dúvida, o programa de desenvolvimento de medicamentos, que o PRR segue em segundo lugar, curiosamente, e que em terceiro temos quer a resposta económica e social, quer o próprio programa de vacinação, e que, talvez sem surpresa, o programa de comunicação e de informação seja o menos suscetível de todos. Esta é uma avaliação, é a minha opinião. Obviamente poderão ter outra. Proponho que façam o exercício e tentem perceber
quanto é que vos daria conforme avaliam cada um dos eixos e também comentem, se quiserem, o que pensam sobre o assunto. Deixo-vos agora algumas referências de publicações, de 3 referenciais, 2 da IPMA e 1 da União Europeia, sobre gestão de projetos e sobre competências organizacionais, e também o modelo NTCP, o livro base. Recordo-vos também que poderão comprar o livro com o referencial base na UC, e se o fizer com o código da APOGEP, estará a apoiar a APOGEP também, porque como entidade afiliada da UC. Queria-vos agradecer por terem assistido a mais este vídeo, queria-vos sugerir o vídeo que estão a aparecer e também que subscrevam o canal, se ainda não o fizeram, que sigam-me nas redes sociais e vamos continuando por aí a falar sobre gestão de projetos. Um abraço.